Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente, todas as quintas-feiras, né, neste mesmo horário, às 20 horas. Estamos aqui reunidos no grupo espírita Fraternidade Online, de dentro das nossas casas, fazendo aqui uma conexão amiga com todos vocês. E é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou o Caetano. Eu falo em nome aqui do nosso querido Grupo Espírita e temos um trabalho bacana desenvolvendo através de palestras que podem ser assistidas todas as quintas, né? Pelo nosso Facebook e, posteriormente, ela é postada também no YouTube. Tá? Logo no outro dia, a gente faz uma pequena edição e coloca no YouTube, que é um canal nosso que também fica armazenada os nossos vídeos, né? Então, gente, eu quero agradecer aqui aos queridos internautas, agradecer aos nossos amigos, aos nossos companheiros de jornada, agradecer a todos aqui pela presença, pelo prestígio de estarmos juntos aqui. Nós já temos aqui a presença da nossa amiga Jaide. Seja bem-vinda, Jaide. Tudo bom, né? José Lopes. Já está chegando aqui um pessoal aqui bacana aqui para acompanhar essa palestra. Então, todas as quintas-feiras estaremos juntos aqui, tá bom? E hoje nós temos um tema muito especial, educação dos sentimentos à luz da doutrina espírita. Poxa, é um tema bem interessante, né? Quem está trazendo esse tema é a nossa amiga Grace Azambuja. Nossa amiga Grace, lá da Casa René Peça. Ela veio trazer aqui essa mensagem muito bacana para nós aqui. E vamos chamar ela agora, né? Vamos lá? Vamos lá, Grace. Boa noite, Caetano. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, internautas. É uma alegria muito grande estarmos aqui, porque a pandemia nos trouxe a certeza da transição planetária e a pandemia nos trouxe a certeza de que nada mais será como era antes. E também nos trouxe a grande oportunidade de nos reunirmos mais com as nossas famílias e emanarmos mais, a partir das nossas casas, o Evangelho. Então, eu penso que o Fraternidade entrou nessa proposta, né, Caetano? Essa proposta. É preciso, né? Eu acho que daqui para frente, nós, mesmo com as presenças, né, com as casas reabrindo, né, com o serviço voltando ao normal, esse trabalho ele vai ser, né, coadjuvante, ele vai ser vai ser junto, né? Porque eu acho muito necessário, porque muitas pessoas não podem ir na casa espírita, preferem assistir de casa, e o trabalho fica guardado, né, para posteriores, né, para assistir novamente. Eu também acho muito bacana isso. Tem pessoas que não vão assistir hoje, vão assistir amanhã, não é isso? Isso vão é muito assistir bacana. Final de semana, aí lembram de uma amiga, de um parente, de alguém que, nossa, esse tema muito legal, essa pessoa está precisando muito desse tema, essa pessoa está sofrendo, esse tema vai acalentar, aí manda para a pessoa, né? Com certeza. Então, muito bom. É isso aí. Estou vendo aqui a Márcia, eu acho que, se é a Márcia que eu estou pensando, ela é lá do Semente, não é? Semente Márcia Gonzalez. Hoje ela está na nossa casa. Mas ela é lá de Guaba, né? Isso. Marcinha, seja bem-vinda. Cássia. Ó, tá chegando muita gente. Cássia. Eu me lembro da Márcia lá do Semente. Muito bom revê-la. Ela está lá na Semente, isso mesmo. Então, meus irmãos, nós vamos fazer aqui uma breve leitura de uma página. Nós estamos aqui com o livro do Chico, né? Ó, Apostilas da Vida. Tá? Nós estamos aqui, Espírito André Luiz, e o tema aqui da página é R auxiliando. Então, vou ler aqui para vocês.
Auxilie a todos para o bem. Auxilie sem condições. Ainda mesmo por despeito, auxilie sem descansar, na certeza de que assim, muitas vezes, você poderá conquistar a cooperação dos próprios adversários. Ainda mesmo por inveja, auxilie infatigavelmente, porque desse modo acabará você assimilando as qualidades nobres daqueles que respiram em plano superior. Ainda mesmo por desfastio, auxilie espontaneamente aos que lhe cruzam a estrada, porque dessa forma livrar-se-á você de todos os pesadelos da hora inútil, surpreendendo por fim a bênção do trabalho e o tempo da alegria. Ainda mesmo por ostentação, auxilia quem passa sob o jugo da necessidade e da dor, porque nessa diretriz atingirá você o grande entendimento, descobrindo as riquezas ocultas do amor e da humildade. Ainda mesmo sobre a pressão de grande constrangimento, auxilie sem repouso, porque na tarefa do auxílio receberá a colaboração natural dos outros, capaz de sorver-lhe os problemas e extinguir-lhes as inibições. Ainda mesmo sob o império da aversão, auxilie sempre, porque o serviço ao próximo dissolver-lhe-á todas as sombras, na generosa luz da compreensão e da simpatia. Erre auxiliando. Ainda mesmo nos espinheiros da mágoa e da ilusão, auxilie sem reclamar o auxílio de outrem, servindo sem amargura e sem paga, porque os erros, filhos do sincero desejo de auxiliar, são também caminhos abençoados que, embora obscuros e pedregosos, nos conduzem o espírito às alegrias do eterno bem. Palavras de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, meus irmãos, vamos elevar aqui os nossos pensamentos, rogando a Ti, ó Pai, que cada minuto de nossas vidas, que nós possamos estar sempre com o olhar voltado a Ti, Senhor. Que possamos sempre estar acreditando que há forças superiores, há amigos espirituais, grandes parceiros que nos auxiliam dos planos invisíveis. E que eles estão sempre conosco, Senhor, nos auxiliando, nos intuindo, nos trazendo alegrias, nos trazendo contentamento, aliviando as nossas aflições, Senhor. E sabemos também que através de momentos como esse, de oração, de reflexão, que nós podemos sorver de todos esses benefícios, Senhor. Queremos agradecer pela oportunidade da doutrina espírita de estarmos juntos, pela oportunidade de poder observar as nuances mais perfeitas do Teu universo. Queremos agradecer por tudo, Senhor, pela oportunidade da existência, pela oportunidade da encarnação. Muito obrigado, Senhor, por tudo e que assim seja. Então, gente, queremos agora deixar aqui a palavra para a nossa amiga Grace, que você seja um megafone, como a gente fala, um megafone potente da palavra do Criador, de Deus, dos espíritos bondosos e superiores, e que você seja feliz na sua mensagem, e estamos aqui na torcida aqui, tá bom? Vamos deixar a imagem só com você agora, tá bom? Um abraço aí, e vamos lá, vamos assistir, gente. Para começar, né, além de dar boa noite, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, eu quero dizer que a ideia não é esgotar esse assunto, mesmo porque esse assunto, educação dos sentimentos à luz da doutrina espírita, é muito complexo,
muito profundo e daria 4, 5, 6, 7, 10 seminários, né, de horas. Mas a ideia é trabalhar um pouquinho sobre a questão da educação do sentimento à luz da doutrina espírita. Obviamente, não tem como falar em sentimento na doutrina espírita e não começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Antes da gente ir para o Evangelho, deixa eu também colocar duas coisas importantes. Primeiro, que todos os textos que eu vou usar, eu nunca uso na íntegra. Eu sempre passo a fonte para vocês, aí quem se interessar por esse assunto já anota a fonte, e eu uso trechos das fontes que eu coloco para vocês. Porque em palestra, usar vamos dizer assim, o capítulo inteiro, ou a escrita inteira, ela pode ficar complexa, demorada, dá sono, vamos ser bem francos, né? E aí fica muito restrito. Então, eu prefiro, em palestra, usar trechos, e aí instigo, como professora que sou, instigo a que vocês possam anotar essas fontes e que possam depois vir a procurar e ler na íntegra a fonte, tá? Então, basicamente, hoje nós vamos trabalhar com Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho do capítulo 11, item 8, com a Gênese, um trechinho pequeno do capítulo 3, e com Emmanuel, tá? A base da nossa palestra é o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Nós vamos trabalhar 3 trechos de Emmanuel, e depois a gente vai já lá do meio para o final do nosso estudo, a gente vai buscar mais 3 textos de Emmanuel, Pão Nosso, Fonte Viva, que nos trazem a essa questão do sentimento, tá? Então, já vamos lá, para começar. Pode colocar, qualquer coisa eu tenho a minha cola aqui, você sabe que professor para dar aula sempre tem cola. Isso, pode já colocar no próximo, faz favor. Deixa eu ver, que é isso, perfeito. Então, vamos lá, não vou nem precisar da cola. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que que esse é o sentimento por excelência. Então, o foco hoje é estudar a educação dos sentimentos à luz da doutrina espírita. Então, no Evangelho, a gente já encontra que o amor resume toda a doutrina do Cristo e visto que esse é o sentimento por excelência. Então, a gente já viu que o nosso objetivo, que o nosso foco é chegar no amor. É chegar no amor, né? Então, vamos lá. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Isso é, nas primeiras encarnações e reencarnações, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando o homem vai reencarnando e vai experienciando, e vai experienciando o poder, as vitórias, o dinheiro, as oportunidades materiais do mundo material, e não tem ainda um progresso moral e espiritual, ele vai se perdendo e vai se corrompendo. E aí ele só tem sensações. Ele vive um mundo, uma vida de sensações. O que é uma vida de sensações? Ele come, ele dorme, ele se diverte, ele faz sexo, ele trabalha, e a vida dele é essa, é só sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, na sua origem, ele tem instintos, ele vai avançando, experienciando, vai se corrompendo e tendo apenas sensações. E quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. Então, vocês já estão percebendo que o Evangelho já nos dá um foco.
que a nossa proposta de evolução é desenvolver o nosso sentimento, e o ápice desse sentimento é o amor. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar, no termo, mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão. Só um pouquinho. Só faltou um pedacinho. Isso. Não. Só volta um pouquinho. Eu vou aqui. Peraí, Caetano. A gente parou aqui. Isso. Estou quase terminando esse. Isso. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então, a lei do amor extingue as misérias sociais. Quando formos um povo que ama, não terá misérias sociais, nenhum tipo de misérias sociais, quando realmente nós soubermos amar. Ditoso aquele que, ultrapassado a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então, a gente já viu que o amor é o sentimento por excelência. Mas será que é o único sentimento que a gente tem? Não. É o nosso objetivo de evolução, mas não é o nosso único sentimento. Agora sim, Caetano, vamos lá para a Gênese. Vamos ver o que a Gênese fala, capítulo 3, item 11. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? E aqui eu quero fazer uma leitura que essa inteligência, eu leio essa inteligência não apenas como inteligência racional, tá? Mas a inteligência como a ciência entende hoje, que todos nós temos vários tipos de inteligência: inteligência racional, espacial, emocional, espiritual. A ciência já comprovou que nós temos em torno de 11 tipos de inteligência. Até hoje, 11 tipos comprovados, mas a gente sabe que... Então, qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Então, vamos entender essa inteligência ampla, né? E entender também inteligência emocional aí junto. Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar? Ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? E aí os espíritos respondem: o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários. Então, o instinto, não existe pensamento e não existe raciocínio, ele é espontâneo. Então, o instinto é o seguinte: eu estou atravessando a rua, vem um carro e quase me atropela, porque ele está andando com uma velocidade muito acima do que deveria. E eu levo um susto e pulo para não ser atropelado. Isso é instinto, é involuntário. Eu não penso: o carro está vindo, vou pular, socorro. Não. Eu pulo, eu grito, eu me assusto espontaneamente e involuntariamente. Até aí é instinto. Daqui um pouco eu continuo a historinha, tá? Então, até aí é instinto. Eu pulei, me assustei, não fui atropelada, me defendi, né, do atropelamento, vamos dizer assim, tendo em vista a conservação deles, tá? Então, o instinto, ele é espontâneo, ele é involuntário. Você faz sem sentir. Nos atos instintivos não há reflexão, como eu acabei de explicar. Eu não penso: vou pular para o carro não me atropelar. Eu pulo. Nem combinação, nem premeditação. Eu não penso no que eu estou fazendo. Eu faço para me defender. Eu faço como instinto de preservação. Entre os adultos, mesmo certos atos são instintivos. Tais são os movimentos espontâneos para se aparar de um risco, que é o exemplo que eu acabei de dar, para se livrar de um perigo, para se manter em equilíbrio. Então, a gente já viu que o instinto é algo involuntário e espontâneo.
não existe raciocínio. Vamos lá, Caetano, tem mais um pedacinho de Gênesis, pode passar. Ainda capítulo 3, vamos ver. Deixa eu ir lá no... Aqui. Ainda capítulo 3, agora item 12, um trechinho do item 12. Isso! A inteligência se revela por atos voluntários. Então, o instinto é involuntário. A inteligência se revela por atos voluntários. A partir do momento que eu começo a pensar, a refletir, já é inteligência. Quando eu começo a premeditar, já é inteligência. Volto a dizer, vamos entender essa inteligência de uma maneira ampla, tá? Inteligência não apenas racional, mas inteligência emocional, espiritual, porque a inteligência emocional abrange também a inteligência que trabalha os sentimentos. Tá? Então, a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados conforme a oportunidade das circunstâncias. Então, vamos lá, gente. A historinha. Eu não fui atropelada, eu me assustei, eu pulei, isso tudo foi inconsciente, eu fiz automaticamente. O dono do carro abre o vidro e diz: por favor, me perdoa, estou levando minha esposa para o hospital, ela vai dar à luz. A senhora está bem? Posso continuar a ir? A partir daqui, entra a educação dos sentimentos. Até aqui era automático. Eu pulei para preservar minha vida. A partir daqui, eu já estou pensando. A partir daqui, eu já estou refletindo. Se eu estou fazendo um trabalho de educação dos sentimentos diariamente, porque isso é diário, e para as próximas 15, 20 reencarnações, mas sempre para frente, sempre melhorando, eu digo para ele: vai com Deus, que Jesus te abençoe, bom parto, que vai dar tudo certo, vai, leva essa menina que esse nenê está chegando. Mas se eu não estou fazendo educação dos meus sentimentos, eu posso dizer impropérios, que eu posso me arrepender daqui 5, 10, 15 minutos, ou amanhã, ou daqui 10 anos. Então, a partir do momento que entra o sentimento, e eu começo a refletir, já é responsabilidade minha. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso com Emmanuel. Todo ato maquinal é instintivo. Então, eu pulei, foi instinto. Pulei para não ser atropelada. Né? O que denota a reflexão e a combinação é a inteligência. Então, o que eu faço instintivamente é instinto. A partir do momento que surge o sentimento e eu começo a refletir, elaborar e a premeditar, já entrou a inteligência. O que denota a reflexão e a combinação é a inteligência. Um é livre, o instinto é livre, é automático. A outra não o é. Por que a inteligência não é livre? Porque entra o meu livre-arbítrio. Eu, dentro do meu livre-arbítrio, eu vou decidir o que eu vou falar para esse senhor que está indo levar a esposa a ter o neném. Dentro do meu livre-arbítrio, eu emano luz e digo: vai com Deus que esse nenê vai nascer bem, ou eu emito um monte de porcaria. O livre-arbítrio é meu. Por isso que a inteligência não é livre, é decisão minha. O instinto é um guia seguro que não se engana nunca. A inteligência, por sua vez, por ser livre, está sujeita a erros. Eu posso optar por luz ou por confusão. Por emanar paz, por emanar concórdia, ou por emanar confusão, por emanar, vamos dizer, até vou usar uma palavra forte, mas é verdadeira, por emanar trevas, inclusive, porque dependendo da maneira como eu vou expressar sentimentos equivocados, sentimentos de raiva, posso me complicar muito. Mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre sentimento.
Podemos ir, Caetano? Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Agora a gente vai entrar em Emmanuel. Isso. Bom, gente, o livro Pensamento em Vida são 30 capítulos, tá? E é o livro base dessa palestra. Essa palestra nasceu, esse estudo nasceu a partir desse livro. Volto a dizer para vocês, é muito complexo, muito profundo. Esse estudo de hoje é só vamos dizer assim, um despertar para que todos nós possamos ler mais a respeito do assunto, aprofundar mais. Então, trechinho do capítulo 1, que é a estrutura total desse estudo, tá? Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Nós estamos o tempo todo nos influenciando reciprocamente. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. Nós somos interdependentes uns dos outros e tudo que nós emanamos repercute nos meus pares. O que eu emano de luz vai repercutir em quem está emanando luz. O que eu emano de, vamos dizer assim, de equívocos, também vai repercutir em quem está emanando equívocos. E aqui, gente, começa a base total do nosso entendimento. O reflexo esboça a emotividade. Então, eu tive o reflexo, até aí é instinto, eu pulei para não ser atropelada, e então ele foi o reflexo, mas ele vai esboçar a emotividade. A emoção nasce a partir do reflexo. O reflexo aconteceu. A partir do acontecido, a emoção vai vir. A emoção vai vir. Todo e qualquer tipo de emoção. A emotividade plasma a ideia. Então, a partir do reflexo, nasce a emoção, e a emoção vai plasmar a ideia. Eu vou começar a ter formas, pensamento. E a ideia vai determinar a minha atitude, a minha palavra, que vão comandar, as minhas palavras vão comandar as minhas ações. Então, até o reflexo, eu não sou responsável. A partir do reflexo, ele começa a emanar, a esboçar a emoção. A emoção que eu acolher vai plasmar as minhas ideias. As minhas ideias necessariamente vão determinar as minhas atitudes, as minhas palavras e as minhas ações. Percebam a importância de eu me conhecer e saber o que eu estou sentindo? Veja bem, gente, quando vem um sentimento de amor, de gratidão, de solidariedade, é ótimo. A gente reconhece esse sentimento como bom, vai plasmando ideias boas, vai tendo atitudes boas e palavras boas e ações boas. Mas o que eu preciso educar são os sentimentos equivocados. Educar, não reprimir. Esse é o passo fundamental. Tudo que eu reprimo, todo e qualquer sentimento que eu reprimo é como uma mola. Eu vou apertando. Quando ele explode, ele é muito pior do que era na nascente. Então, se eu tenho mágoa, eu preciso reconhecer que eu tenho essa mágoa, trabalhar essa mágoa em mim, conversar comigo mesmo, me autoconhecer. Por que eu estou magoada? Bom, fulano fez isso para mim. Tá, mas ele fez isso porque era o que ele sabia fazer naquele momento. Eu estou magoada. Então, trabalhar racionalmente os meus sentimentos equivocados. Não reprimi-los. Tudo que eu reprimo vem muito pior. Eu preciso, em primeiro lugar, me autoconhecer. Eu preciso ter coragem de olhar para o meu lado sombra, porque só olhando para o meu lado sombra e reconhecendo o meu lado sombra é que eu vou poder trabalhar. Porque como é que eu vou trabalhar o orgulho se eu digo, não, eu não sou orgulhoso?
eu vou estar reprimindo. Como é que eu vou trabalhar o ciúme se eu digo, não, eu não sou ciumento? Aí, de repente, tem uma explosão de ciúme, daquela confusão em casa, quase separação. Mas por quê? Eu reprimo esse ciúme há anos. Então, a educação do sentimento é reconhecer os sentimentos e trabalhá-los, compreendê-los, diluí-los, para que quando ocorram essas situações, onde, por exemplo, eu dei um exemplo bem bobo, que é do atropelamento, né? Mas exemplos dentro de casa, na família, até no centro espírita, no trabalho, na sociedade, quando aparecem situações difíceis, onde os sentimentos brotam, se nós estamos nesse processo de educação dos sentimentos, no processo de autoconhecimento, no processo de não se condenar por ter sentimentos ruins, porque quando eu me condeno, eu vou para a culpa. E eu não preciso me culpar, eu tenho que trabalhar esses sentimentos em mim. Não a partir da culpa, a partir do entendimento que esses sentimentos, mal trabalhados, mal elaborados, mal compreendidos e muitas vezes reprimidos, vão plasmar ideias erradas, vão plasmar ideias que vão me levar a muita tristeza, a muitas, vamos dizer assim, vai plasmar ideias que essas ideias vão determinar atitudes e palavras minhas que depois eu posso me arrepender muito. E que pode me complicar, às vezes, o resto da encarnação, e pode me complicar, às vezes, as 2, 3, 4 próximas encarnações. Porque dependendo do que eu faço com o meu sentimento, que ideia eu plasmo e que atitude eu tomo, muitas vezes eu estou me comprometendo por 100, 200, 300, 400 anos. Então, a ideia é essa, eu entender que o sentimento vem. Se é bom, deixa fluir. Se não é bom, compreenda-o, trabalha-o, sem culpa. Deixa a sua reflexão impedir que esse sentimento plasme ideias equivocadas. Eu estou com raiva mesmo. Mas o que eu vou fazer com a raiva? Nada. Eu vou me acalmar, eu vou fazer uma prece, eu vou entender por que eu estou com raiva, mas eu não vou jogar ela em ninguém. Aí eu estou com ciúme mesmo. O que eu vou fazer com esse ciúme? Nada. Nesse momento que eu estou com muito ciúme, eu vou parar, eu vou orar, eu vou fazer uma prece. No momento certo, na hora certa, eu vou chegar e vou dizer, puxa, Almir, eu estou com muito ciúme de você, vamos conversar sobre isso, eu sei que ciúme é errado. Mas por quê? Me ajuda a resolver essa questão de ciúme. Então, eu levo para outra pessoa e peço ajuda, ao invés de ter uma explosão de ciúmes. A ideia é essa. Vamos lá. Capítulo 4. Trechinho do capítulo 4, também do Pensamento e Vida. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina. E aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Esse trecho é lindíssimo, é super profundo, mas o que nos interessa neste momento é o amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, nós nos iluminamos. Então, se eu reconheço que eu tenho um lado luz, que bom, dou vazão a esse lado luz,
mas que eu reconheço que eu tenho um lado ainda escuro, que eu tenho um lado ainda sombrio. Eu já entendi que pelo autoconhecimento e pelo serviço ao próximo, no serviço ao próximo eu vou dissolvendo a minha intolerância, transformando em tolerância, dissolvendo o meu ciúme, transformando em amor, em caridade, dissolvendo meus sentimentos negativos, transmutando, transformando em sentimentos iluminativos, através do amor, serviço, eu vou me iluminando. Não adianta só colocar no Facebook, no Instagram, Almir, como eu te amo. Eu preciso, no dia a dia, nas pequenas ações, naquelas ações diárias, cotidianas, realmente mostrar que eu amo. Porque escrever é fácil, né? A questão do serviço e da demonstração, eu estou usando o nome do Almir, né? Mas não só entre casais, com a família, com os filhos, com o pai, com a mãe, com a sogra, com o genro, com os amigos do Centro Espírita e assim por diante. Caetano, vamos para o próximo, capítulo 30. É um trechinho do capítulo 30. Perfeito, obrigado. Aqui eu coloquei a foto do livro, gente, e quem se interessar, tá? Esse livro são 30 capítulos mesmo. Esse é um trechinho do último capítulo. E amando-nos permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele. A Emmanuel é maravilhoso, né? Perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele. Concedendo-nos quando impensadamente nos consagramos ao mal. Quer dizer, concedendo-nos quando impensadamente, com sentimentos deseducados, plasmamos ideias equivocadas e, a partir dessas ideias, palavras e atos equivocados. Então, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Só o bem vem de Deus. Então, Deus nos dá a eternidade para que a gente se reconcilie para que a gente possa se reconciliar com o bem. Mas será que a gente não quer dar uma adiantada nisso? Porque quanto mais cedo nós formos nos reconciliando com o bem, mais leve ficará a nossa vida. Quanto mais amor, serviço, caridade, compreensão, tolerância, resiliência, que é uma palavra fundamental nos dias de hoje, mais eu vou me reconciliando com o bem. Mas Deus nos ama tanto que Ele nos deixa a oportunidade de nós escolhermos, né, dentro do nosso livre-arbítrio, vamos dizer assim, a velocidade que eu quero me reconciliar com o bem. Mas eu penso que a doutrina espírita, bem compreendida, ela nos ajuda muito nesse abraçar a nossa reconciliação com o bem. Então, Caetano, vamos para os 3... não, pode passar, não são os 3 livros ainda. Eu fiz um resuminho. Isso, vamos para o nosso resuminho. Gente, apenas um resuminho didático, coisa de professora, tá? Então, não é assim, não quero que vocês entendam que é exatamente fixo, assim, apenas um resuminho didático do que a gente viu até agora, entendendo a importância da educação dos sentimentos. Os nossos sentimentos definem a nossa estatura espiritual. Quer dizer, voltando lá para o exemplo, eu estava com raiva, mas eu ouvi o pai da criança dizer que estava indo para o hospital. Nesta mesma hora, eu consegui educar o meu sentimento e transformei a raiva em paz. Eu não reprimi a raiva. Eu não fiz de conta que eu não estava com raiva. Eu transformei. E falei até meio alto, assim, vai com Deus, porque eu transformei aquela raiva num sentimento grande, forte,
né? Então, os sentimentos que eu vou abraçando, acolhendo, vão definir a minha estatura espiritual. Nosso tônus de sentimento nos posiciona na vibração a qual escolhemos. Então, os nossos sentimentos vão nos posicionar na vibração a qual escolhemos. Grace, eu consigo ficar numa vibração alta o dia inteiro, 24 horas? Nem pensar. Nós, aqui, no mundo de provas e expiações, ainda não conseguimos. Talvez Chico conseguisse, provavelmente, mas nós estamos engatinhando. Então, eu escolho estar num tônus de vibração positiva. Vem um pensamento, eu despenco, mas eu trabalho esse pensamento, eu volto. Vem uma circunstância da vida difícil, eu dou uma despencada, mas eu procuro orar, procuro assistir uma palestra, procuro fazer uma leitura, eu retorno. Então, a nossa função hoje é sempre buscar manter. Quanto tempo a gente vai conseguir, a gente vai aumentando com o exercício. Todo exercício vai nos dando esse tônus para cada vez mais manter mais alto. E manter ele, né? Isso, na minha opinião, agora já é opinião de Grace, tá, gente? E na minha opinião vai umas 10, 15 reencarnações ainda. Mas não importa, gente. Não importa. Importa que a gente já sabe isso e já busca isso. Há 200, 300 anos atrás, nós estávamos fazendo era confusão. Nós todos estávamos numa taberna, bebendo vinho, fazendo confusão, peraltice, como diria minha avó. E hoje nós estamos aqui. Então, a gente já quer, é um grande caminho, né? Então, vamos lá, gente. Então, o nosso tônus do sentimento nos posiciona na vibração a qual escolhemos. O sentimento é o nosso primeiro fruto. Por que o sentimento é o nosso primeiro fruto? A primeira reação, ela é instintiva. A partir daquela reação, esboça, como disse Emmanuel, o sentimento. Então, o sentimento é o nosso primeiro fruto. O sentimento que eu vou acolher... o Evaldo aqui colocando um recado para mim. Beijo, Evaldo, querido. Obrigado por estarmos aqui juntos. O sentimento que eu vou acolher, aí já é responsabilidade minha. Por isso que o sentimento é o meu primeiro fruto. Se for bom, ótimo. Se for ruim, não te culpa. Trabalhe esse sentimento. Trabalhe, entenda esse sentimento. Dilua esse sentimento. Converse sobre esse sentimento. Então, o sentimento é o nosso primeiro fruto, moldando o nosso pensamento. A partir daí, o nosso pensamento dirige e plasma as nossas ideias. A partir do nosso sentimento, as nossas ideias, então, vão sendo plasmadas, positivas ou, né? Nossas ideias traduzem-se em palavras, atitudes, certo? As nossas ideias se traduzem tanto em palavras quanto em atitudes. Estas serão edificantes ou desastrosas, serão iluminadas ou libertadoras. Serão iluminadas e libertadoras. Né? Então, essas palavras e atitudes serão edificantes ou desastrosas, serão iluminadas e libertadoras ou, infelizmente, tormentosas. O certo é que sempre serão a tessitura do nosso destino. Percebam, gente, o quanto a educação dos sentimentos é fundamental para a tessitura do nosso destino. O nosso destino que nós estamos construindo, tecendo hoje, nascem dos nossos sentimentos. Hoje. Quando a gente lê Emmanuel, a gente fica assim pensando, ai, Emmanuel, nossa, Emmanuel, que é isso, Emmanuel? É verdade, Emmanuel? Então, vamos para lá. Agora sim. Agora, vou mostrar para vocês, pode passar. 3 trechinhos de 3 livros de mensagem de Emmanuel. Isso, eu coloquei aqui os 3 trechos que a gente vai trabalhar. O primeiro,
do Vinha de Luz, capítulo 29, Guardemos o Coração. O segundo, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 24, Tesouro Enferrujado. E, por último, para a gente fechar o nosso estudo da noite, Fonte Viva, capítulo 30, Educa. Então, vamos lá, Caetano, Vinha de Luz, Guardemos o Coração. Pode passar. Isso. Essa primeira frase, gente, ela é o resumo perfeito da palestra do estudo da noite. Tá? Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Eu poderia chegar aqui e dizer para vocês, olha, iniciar a palestra e dizer assim para vocês, olha, urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Pronto, acabou a palestra, porque o sentido da palestra é esse. Claro que a nossa ideia é trabalhar e entender por que o sentimento que no sentimento reside o controle da vida. Então, nós conseguimos buscar e entender que os nossos sentimentos controlam a nossa encarnação e as próximas também. Tudo que eu emanar, pensar, fazer de bom, eu já estou construindo uma estrada de luz, de flores já para a próxima. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. O sentimento é o santuário da criatura. Então, o nosso sentimento é o nosso santuário. Veja bem, gente, o sentimento é o santuário da criatura. Emmanuel não fala que tipo de sentimento, se é ternura, amor, caridade ou mágoa, rancor e ódio. Todos os sentimentos são o nosso santuário. O que a gente já tem de luz não caiu do céu, a gente já conquistou essa luz. Mas o que a gente ainda tem de sombra continua sendo o nosso santuário. E eu preciso transformar essa sombra em luz. Sem luz aí dentro, no nosso santuário, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. A paz vem de Deus. Eu preciso me iluminar para que eu possa refletir a luz e a paz que vem de Deus. Oferecemos ao Senhor um coração firme e terno. Essa é a grande proposta de nossas encarnações, gente. Aprender a fazer escolhas, aprender a sentir, a amar, a escolher o amor, a escolher a paz, a escolher a gratidão. E aí o nosso coração vai se tornando firme e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, no nosso santuário, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Então, atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, no nosso santuário. E o nosso santuário, como ele disse ali em cima, são os nossos sentimentos. Por isso, no sentimento reside o controle da vida. É tão sério e tão importante essa questão do sentimento, que a gente lê Emmanuel e a gente fica pensando assim, puxa, Emmanuel, por que eu não li com mais profundidade isso há 400 anos atrás? Eu estaria tão melhor hoje. Porque essas verdades que Emmanuel traz não é dele. Emmanuel traz para nós verdades universais divinas. Ele transmite para nós. Ele, vamos dizer assim, ele faz uma tradução simultânea para nós. Mas essas verdades sempre existiram. Né? Nós é que ignorávamos. Né? Vamos para o segundo livro, Caetano. Próximo. Caminho, Verdade e Vida. No Caminho, Verdade e Vida, nós buscamos o capítulo 24, o Tesouro Enferrujado. Os sentimentos do homem
nas suas próprias ideias apaixonadas, ser dirigidos para o bem, sentimentos dirigidos para o bem. Todos nós temos todos os tipos de sentimento, mas se usarmos esses sentimentos dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. A partir do momento que nós educarmos os nossos sentimentos e dirigirmos os nossos sentimentos sempre para o bem, nós vamos estar produzindo substanciosos frutos numa obra que não é nossa, que é de Deus. Mas nós estaremos realmente trabalhando nessa vinha. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário. Que pena, né? Em quase toda parte, a pessoa, em vez de dizer para aquele senhor que vai ser pai, vai com Deus, diz coisas, né? Então, em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Que pena, né? Em quase toda parte desenvolve-se o contrário. E esse desenvolvimento ao contrário impede a nossa redenção. Poxa, eu já entendendo isso, eu posso vigiar melhor, eu posso compreender melhor, eu posso me respeitar, me amar, não me culpar, mas trabalhar esses sentimentos equivocados que existem dentro de mim, para que eu possa dar uma acelerada nessa redenção, né? Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, todos. Eu é que preciso santificar os sentimentos que ainda não estão santificados. Santificar, tá, gente? Nunca recalcar, nunca fazer de conta que não existe, nunca reprimir. Santificar, compreender e transformar em luz. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário, trabalhemos afanosamente. Gente, faz-se necessário, trabalhemos afanosamente. Não é pouco, afanosamente não é pouco, não. Afanosamente faz-se necessário que trabalhemos dia e noite para que a gente possa reconstruir os farrapos que temos dentro de nós de equívocos de outras encarnações, equívocos desta mesma encarnação, de escolhas equivocadas, de atitudes equivocadas, e vão nos deixando cicatrizes, vão nos deixando farrapos, vão nos deixando enferrujados, mas eu não posso desistir de mim. Eu preciso entender que eu estou na estrada, estou caminhando, estou errando, mas eu também estou acertando. Então eu preciso me focar, o que eu tenho que fazer nas partes equivocadas que eu tenho feito, né? Então, faz-se necessário que trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem, eliminar esse farrapo, essas cicatrizes enferrujadas, né, que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão. Sem obstáculos, da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Gente, renúncia perfeita de quê? No Evangelho, a história da renúncia perfeita. A renúncia perfeita do orgulho, a renúncia perfeita do egoísmo, a renúncia perfeita da intolerância, a renúncia perfeita de eu querer sempre ser a dona da razão,
de eu querer sempre monopolizar, não pensar nos outros, não pensar na sociedade, não pensar no bem comum. A renúncia perfeita das minhas escolhas egoísticas e equivocadas. E do perdão sem obstáculos. Gente, eu penso que o perdão seja um dos maiores desafios da nossa encarnação presente. Não, se eu pedisse para levantar a mão, não teria ninguém que está assistindo essa live que não levantasse a mão se eu dissesse assim: levanta a mão quem nunca foi magoado por alguém que ama. Ninguém levantaria a mão. Porque nós estamos encarnados num mundo de provas e expiações. Nós acertamos e nós erramos. Nós amamos, mas nós também, muitas vezes, por muita ignorância, machucamos, magoamos pessoas que amamos. Então, somos todos machucados. Uns mais, uns menos. E se nós não conseguirmos entender o perdão racionalmente, volto a dizer, o Espiritismo nos propõe uma fé raciocinada, e eu vou pensar assim: por que o meu irmão me machucou? Por que ele me expulsou da casa? Por que ele... eu trabalhava com ele e ele me demitiu? Por que o meu marido foi embora? Por que a minha esposa foi embora? Por que o meu filho não fala comigo? Então, tantas dores, se eu não entender racionalmente que essas dores de hoje, quando são dores muito profundas, na sua grande maioria estão ligadas a equívocos, escolhas equivocadas do passado, ou escolhas muito equivocadas também do presente, mas essas grandes mágoas estão sempre ligadas, a maioria delas estão ligadas a escolhas equivocadas. Muitas pessoas acham: eu quero ser feliz, e esquecem que para ser feliz, realmente feliz, você não pode gerar mágoa, nem lágrimas, nem abandono em ninguém. Então, a pessoa egoisticamente acha que vai atrás de uma felicidade e que necessariamente não vai encontrar, e deixa um rastro de lágrimas, de dor. Então, existem esses reencontros que são reencontros de perdão, e de perdão sem obstáculos. E de perdão entendendo que quem errou comigo, errou porque não tinha noção do que estava fazendo. Ah, mas como assim, Grace, não tinha noção? Na profundidade da extensão das consequências não tinha noção, porque ninguém que tivesse consciência absoluta da extensão das consequências erraria. Então, por trás de todo erro tem muita ignorância, claro, egoísmo, orgulho, mas tem muita ignorância. Então, quando eu consigo racionalizar isso, entender que a pessoa não tinha compreensão real do que estava fazendo e que o problema da pessoa é dela com Deus e não comigo, o meu problema é não guardar mágoa, o meu problema é trabalhar os meus sentimentos para que sejam sentimentos de luz, eu vou conseguir trabalhar o perdão. O perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Bom, estamos no final do nosso estudo. Peço para o Caetano colocar a nossa última lâmina, colocar o livro Fonte Viva, capítulo 30, Educa, para a gente fechar o nosso estudo dessa noite. Deus está em nós. Quando estamos em Deus,
Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Processos educativos da vida. Proposta do estudo da noite: educar os sentimentos à luz da doutrina espírita. Então, processos educativos da vida que vão nos educar os sentimentos. Quando eu recebo uma pitada de pimenta no olho, eu percebo, nossa, mas pimenta no olho dói. Ah, pois é, mas antes eu ficava colocando pimenta no olho do Caetano, eu achava tão engraçado isso. Ai, achava ótimo. Pois é, mas eu preciso, através do processo educativo da vida, receber umas pimentas no meu olho, umas gotitas de pimenta, para começar a educar os meus sentimentos, para começar a me colocar no lugar do outro, para começar a me estruturar e compreender o que é empatia, processos educativos da vida. Que vem até nós, não para que a gente guarde um monte de rancor, de mágoa e de vítima. Não, eles vêm até nós para nos mostrar, olha, é possível você se capacitar em empatia, em resiliência, em compreensão, em tolerância. Em tolerância. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Vocês lembram? O sentimento é o nosso primeiro fruto. Do sentimento vai para o pensamento. Se eu cultivei o cérebro, se eu eduquei os meus sentimentos, eu vou produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Eu não sei o que é mais complicado para nós, nesse momento que somos os trabalhadores da última hora, que somos os, vamos dizer assim, os trabalhadores que se propõem a se ajustar emocionalmente para merecer ficar no mundo de regeneração, porque estamos claramente no ápice da transição planetária. Palavra equilibrada, verbo sublime, voz balsamizante. Vamos começar a treinar, gente. Aonde? Com quem? Em casa. Voz balsamizante em casa. Vamos treinar uma semana? O que vocês acham da proposta? Voz balsamizante em casa. Com os filhos, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o cachorro, com os gatos, com o papagaio. Voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Gente, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. Edificando o paraíso na terra. Mas será que a minha função é educar o outro ou educar a mim? Em primeiro lugar, educa a si próprio. Porque nós nos educando, a nossa vida, os nossos atos, a nossa voz, a nossa postura, o nosso exemplo educará quem está por perto de nós. Pelo exemplo, pelo tom de voz, pelo verbo sublime. A partir do momento que eu trabalhar e educar os meus sentimentos, eu vou educar também quem está perto de mim. Mas não com palavras, com atitudes, com exemplo. Educa e edificarás o paraíso na terra. E esse paraíso começará dentro do nosso coração.
E ele vai ser tão iluminado, esse paraíso dentro do nosso coração, que nós vamos transbordar a luz e vamos levar esse paraíso para dentro da nossa casa, para dentro do centro espírita, para dentro da sociedade. É isso, queridos amigos, a proposta é essa, da nossa educação. Jesus veio para os doentes. Somos todos doentes em regeneração. O planeta Terra ainda não entrou em regeneração, mas nós somos todos doentes com a proposta de regeneração. Que bom que a gente possa se entender doente, se propor a educação dos nossos sentimentos, transformando essa doença emocional em cura, através do trabalho, através da compreensão, através da vivência do amor. E que bom que a gente possa enxergar o quanto, mesmo doente, porque Jesus veio para os doentes, mesmo doente, a gente possa se curar trabalhando, servindo e ajudando. Queridos, muita paz a todos, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por esse momento tão importante, todos nós juntos. Gostei, muito bom. Muito bom aí o estudo. E realmente a proposta de educar os sentimentos, ela é inevitável, né? Tem uma resposta direta no nosso processo evolutivo, né? E eu até anotei umas coisas aqui, ó. O sentimento é o santuário do homem. Isso é muito interessante, né? Trabalhemos para eliminar a ferrugem. Agora, esse negócio de machucar os outros, a gente não machuca ninguém, não, né? Acho que não, né? A gente só arrebenta com a vida de uns e de outros. Só todo dia. Meu Deus do céu. Olha, nem me fala, Caetano, nem me fala. Tem que partir tudo de nós, né? Quando você fala sobre educar o sentimento e tudo tem que partir de nós, né? Nós nos educarmos, nós temos que criar a nossa própria estrutura, né? Nada mais justo, né? Porque aqui, ó, tem um agradecimento aqui para você já, ó. Aí, ó, da Cássia, ó. Obrigada, querida Cris. Foi maravilhoso o estudo dessa noite. Obrigado, Cássia. Um beijo no seu coração, Cássia. Então, Grace, foi muito bacana o estudo, gostei. E é justamente esse buscar da doutrina, essas leituras, né, aparentemente incessantes. Poxa, mas eu tenho que ler o Evangelho de novo. Mas eu já conheço esse capítulo, mas eu já vi tantas vezes. Mas eu costumo dizer que isso é como se fosse um alimento, né? Todo dia você tem que se alimentar, né? E a gente corre o risco, o sério risco de nos transformar. E é um processo lento, né? Isso não é uma coisa que você consegue de uma hora para outra, né? Então a gente nota. E a doutrina espírita nos dá essa vertente, né, da paciência, de que é aos poucos, né? A vida é infinita. Da disciplina, da persistência. É, muito legal. A gente sente muita falta disso, tá? Então, ó, muito obrigado. A gente agradece em nome do Grupo Espírita Fraternidade a sua presença e vou pedir para você fazer a nossa prece. A gente encerrar o estudo da noite, tá? Eu que agradeço a grande oportunidade de trabalho, que trabalho sempre nos equilibra. E vamos, então, todos juntos, gente, cada um no seu lar, mas de corações muito unidos, muito conectados, porque nós sabemos que a reciprocidade nos conecta. Então, vamos nos conectar em luz, em amor, em gratidão,
Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida, agradecer a Jesus, nosso irmão maior, pelos ensinamentos, agradecer a todos os bons espíritos que estão conosco nessa noite, agradecer aos espíritos mentores da Casa Fraternidade, agradecer por todo o cuidado, todo o carinho, todas as emanações de luz, e unindo os nossos pensamentos e os nossos corações, vamos oferecer o que nós tivermos de melhor nesse momento, no nosso pensamento, nas nossas formas de pensamento, para que a espiritualidade leve esse material de luz, de amor, para quem está sofrendo, para os desencarnados da Covid, para as famílias que estão se separando por algum tempo, né, mas que estão se separando dos seus familiares que estão desencarnando. Vamos orar por nossos familiares, principalmente por aqueles familiares que nós temos que estão sofrendo nesse momento, que possamos oferecer nosso melhor carinho, nosso melhor amor, nossos melhores pensamentos. Vamos agradecer a Jesus a grande oportunidade de estarmos orando, de estarmos compreendendo o caminho correto a seguir. Nos ajuda, Jesus, nos ampara, nos fortalece, porque a nossa vontade ainda é muito fraca. Nos ampara, Jesus. Nos ampara, nos intui, e que a gente possa, Jesus, estar no caminho, hoje e sempre, graças a Deus. Então, vamos encerrando o nosso estudo, mais uma vez agradecendo pela sua boa vontade, tá? Pelo convite, né? Foi um convite um pouco rápido, né? A Grace, ela parece que não sei se você já tinha um estudo marcado conosco, né? Não. Não tinha não, né? Eu tinha esse estudo pronto, que eu fiz esse estudo na Casa René Peça agora, nessa segunda. Eu aprontei esse estudo para a Casa René e também gravei esse estudo aqui em casa, gravei pelo Loom para mandar para 3 casas que não tem ao vivo. Entendi. Então me pediram a gravação. Aí eu fiz o estudo, gravei, mandei para essas 3 casas, fiz ao vivo no René, e como você me conectou e eu estava com esse estudo pronto, aí a gente combinou de fazer esse estudo, porque o público do René é diferente daqui, então não tem problema não. Verdade. Tá, joia, então. Muito obrigado pela sua presença. E fica aqui o nosso agradecimento aqui aos internautas, nossos amigos da Casa Fraternidade, nossos irmãos espíritas. Apareceu muita gente aqui hoje aqui. Temos aqui a Cristina aqui, ó, mandando um abraço para você aqui. Salve, Oi, Cristina. Cris. Beijo, Cris. Tamo junto, hein? Então, um abraço para vocês. Que Jesus abençoe. Vamos despedindo da nossa amiga Grace. Que Deus te abençoe. Que os bons espíritos continuem sempre na sua condução, com esse carinho que você tem sempre conosco, quando a gente está precisando de uma palavra amiga, de uma reflexão. Tá bom? Muito obrigado. Tá? Bom, meus irmãos, então vamos nos despedindo. Em nome de Jesus. Obrigado pela presença de todos. Que a gente possa levar essas reflexões para as nossas vidas, para a nossa vivência no trabalho, em casa, com a família. E que a gente possa, né, aos poucos, porque a perfeição ainda não é nos dada, né? Que a gente possa, aos poucos, estar sempre trabalhando os nossos sentimentos, educando os nossos sentimentos. E esse vídeo pode ser visto algumas outras vezes, ou várias vezes. Indiquem aos seus amigos, compartilhem, né? Procuramos, assim, fazer uma divulgação desse material,
que é muito importante, que possa trazer consolo, pode trazer alento para as pessoas, para que a gente possa, de certa forma, poder nos estruturar de forma tranquila e sabemos todos nós que Deus espera. Mas nós temos pressa, né? Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, tá? Vamos encerrar então a nossa transmissão. Muita paz a todos.